E o Medel tá de saída, Pedrosa Lucas fala. Pedrosa. Tá de saída. O Medel foi fritado pelo Vasco da Gama, por algumas pessoas da diretoria anterior, né? A verdade é essa, porque tinha um alto salário e claramente foi visto que o Vasco precisava enxugar essa folha salarial, mas desde o princípio essa conduta foi feita de forma errada. Se queria que ele saísse, sentasse com o jogador e negociasse como fez isso agora. Mas não, o Vasco preferiu soltar um bando de matérias completamente desconexas. O Vasco não, né? Pessoas do Vasco, fontes do Vasco, completamente desconexas, completamente lesivas à imagem do Medel, que sempre foi um cara que se dedicou, que chegou no Vasco da Gama quando nem Ramon Dias tinha aqui ainda. O Vasco tinha 9 pontos e ele chegou, aceitou o desafio e conseguiu ser extremamente importante para o Vasco da Gama. Então, eu, Lucas Pedrosa, tenho total respeito à história que o Medel fez aqui no Vasco da Gama, que ele seja um cara extremamente feliz lá no Boca Juniors, que é outro time que ele já jogou e também tem muita história, e que aqui, infelizmente, o Vasco, com a sua administração, não vou nem falar da torcida, mas a sua administração anterior era uma administração pífia e que, mais uma vez, mostra um capítulo de ingratidão, como foi feito com Ramon e Emiliano, como vem sendo feito com gente que não entende nada de futebol. Até porque ele serve pro Boca Juniors, né? Pro Vasco parece que ele não serve. Pô, mas que isso? O Vasco vai sentir muito, já tá sentindo. E tem mais notícias, se quiser. Tem mais? Saiu a lista de relacionados agora. Paia não vai, Paia não viaja, de fato. Tá com uma lesão detectada na coxa. E o David voltou à lista de relacionados. Vamos bater palma. Saiu agora. Voltou, Vermelho! E o Adson voltou? Veja agora pra você. Vê aí. Adson voltou. Voltou. Adson voltou Põe também. na tela aqui. Não tem o pai, mas tem Adson e David. Muito bem. Dá pra ganhar, Pedrosa. Dá sim. Comenta o que você está achando dessas mudanças. CEO Lúcio Barbosa pediu demissão, a CFO Kátia dos Santos também. O diretor de comunicação da SAF, o Felipe Mentel, da mesma forma. Medel pediu para ir embora. Presidente Pedrinho falou sobre todas essas mudanças e outras que virão, sobre Felipe Coutinho, potencial construtivo. Temos muitos assuntos para tratar e tem jogo amanhã com o Palmeiras. Como o jogo do Palmeiras ficou em 10º plano, com tanta confusão fora de campo, com tantas mudanças e incertezas à beira do gramado. Vamos falar sobre isso e muito mais, começar falando sobre a terceira audiência pública relativo ao potencial construtivo que rolou em São Januário, mais uma audiência, a última, inclusive, com os representantes da Barreira, como disse alguns vereadores, jogar em casa, né? O Vasco jogou em casa, efetivamente, para cumprir tabela, e agora, dia 20, semana que vem, ter a segunda e finalista, né? A última votação, e finalmente ser aprovado o potencial construtivo, que já foi por unanimidade na primeira votação, para ser ratificado pelo prefeito Eduardo Paes. Ponto fundamental e importante para o Vasco ir ao mercado e conseguir fechar a venda do potencial construtivo e começar a arrecadar para já depois do campeonato começar a obra de reforma de São Januário, como quer toda a torcida do Vasco, ter o seu caldeirão do seu tamanho, ampliado, 48 mil, com muitas novidades e, claro, com o conforto que todo torcedor merece num estádio mais moderno. Bom, vamos falar também agora sobre Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, uma negociação que segue, tendo à frente o presidente Pedrinho, cada vez mais atuante na SAF do Vasco, e vai ser tema daqui a pouquinho na nossa sequência do café. E ele disse ontem, após a reunião pública, né, audiência pública, que agora a bola está com o Felipe Coutinho. Ele rolou a bola para o Felipe Coutinho. Aí, dois caras talentosos, o entendimento é muito fácil, né? Pelo menos dentro de campo, Pedrinho sempre foi muito talentoso. Por que a bola está com o Felipe Coutinho? Porque ele agora tem que ter a agenda dele, como disse o Pedrinho, para um novo encontro e desvincular, né? Precisa separar lá do Aston Villa para saber como é que ele vem para o Vasco da Gama. Felipe Coutinho é o único reforço que virá na janela? Não. Mas não virão tantos. Porque o Pedrinho foi muito claro ao dizer que a situação não foi criada por ele, que os recursos são poucos e que o Vasco tem que abrir espaço na folha. Um dos espaços foi aberto ontem. Eu vou contar para você daqui a pouquinho. Medel está indo embora. Pediu para sair. E o presidente Pedrinho foi muito claro. Fica quem quer jogar no Vasco, quem quer representar a camisa. E ele já não queria mais. Salário altíssimo, um dos maiores do elenco. Pediu para ir embora. Está acertado com o Boca Juniors. Vai voltar a jogar por lá.
e vai abrir um espaço gigante na folha, porém não único, porque a vinda do Felipe Coutinho ultrapassa a saída do Medel, que vai continuar recebendo ainda R$200 mil até o final do ano. O Vasco fez um acordo com ele, se ele assinar, o salário dele era maior do que 800 mil, ele abre mão, o Vasco, de ter 600 mil de desembolso todo mês, e aí a folha começa a respirar um pouquinho. O Vasco vive um gargalo financeiro muito grande e está cada vez mais apertado, porque as receitas não estão altas. Chamou a atenção o depoimento na comissão do Marco Schroeder, que é da comissão fiscal da Vasco da Gama SAF, lá na reunião do Conselho Deliberativo, fazendo vários alertas. E dentre eles, há um gargalo mensal, na ordem de 10 a 12 milhões de reais. O Vasco sai sempre com esse prejuízo, que vinha sendo minimizado com aportes mensais que vinham da 777. Só que agora, a 777 está de fora, pelo menos sob liminar. E o presidente Pedrinho, que está tomando a frente da SAF, por isso você viu aí na thumb, SAF associativa, porque é uma alusão mesmo. O associativo está todo dentro da SAF. Os profissionais estão saindo. Ontem pediram demissão o CEO, a CFO e o diretor de comunicação. 3 profissionais. Pô, Fábio, mas 3 profissionais serão contratados e subordinados diretamente ao presidente Pedrinho, porque é o único hoje quem manda na SAF. Tem só um detalhe que você, torcedor, talvez não saiba e é bom chamar a atenção. O Medel não vai ter a rescisão assinada pelo Pedrinho, que ele não pode assinar a rescisão do Medel. Quem pode assinar é o CEO. O Vasco hoje não tem o CEO. A liberação da documentação via CBF só pode ser feita se tiver um CEO no cargo. Hoje não tem. Ou seja, o Vasco não pode, nesse momento, liberar a documentação para o Boca Juniors. Se o Boca quisesse escalar o Medel domingo, por exemplo, não pode, porque a liberação não pode ser feita. Não há CEO. A CBF tem Vasco da Gama SAF como registro, não mais o Vasco Associativo. Por mais que o Pedrinho tenha dito ontem que tudo tem que ser uma coisa só, isso é um sonho de consumo e um mundo ideal. O mundo real não é assim. A SAF dissociou do associativo. A empresa de futebol do Vasco é quem comanda o futebol do Vasco. E ela precisa urgentemente ter um CEO ou um CFO, além do diretor de comunicação. Essas vagas precisam ser preenchidas e o presidente Pedrinho tem que estar no campo. Presidente, por que não buscar, por exemplo, o CEO do Fortaleza, o ex-presidente Marcelo Paes? O Corinthians quer. Por que o Vasco não pode ir atrás desse cara? Esse cara é muito competente. Grande trabalho fez de reestruturação no Fortaleza. Imagina no Vasco. Imagina no Vasco. Tá aí uma dica. Aliás, uma outra dica para você, torcedor. Hoje à noite, às 7h30, eu vou receber o Fernando Ferreira, que é da Pluriconsultoria, para a gente falar um pouco mais do mercado. Como é que o mercado está observando todos esses movimentos feitos no Vasco? As SAFs por aí, os investidores, porque até agora não houve a compra, que até o Pedrinho disse que o melhor dos cenários é o entendimento entre os sócios, mas não aconteceu. A judicialização está aí. A Câmara de Arbitragem vai atuar. O que vai vir para frente? Essa é uma grande preocupação. Álvaro Pacheco treinou com o Medel e não terá ele amanhã contra o Palmeiras. Payet com uma dor muscular é dúvida para esse jogo. A vida do torcedor vascaíno não está fácil. Não está fácil. Mas os movimentos precisam ser feitos. E que o diretor técnico Felipe se apresente para o jogo também. Infelizmente não pode entrar em campo, né? Seria um ótimo reforço. Mas fora de campo. Que ele ajude nessa reestruturação, na busca por nomes. Agora, eu li ontem que Raul Gustavo, que está no Corinthians, jogou no Bahia, ficou para lá e para cá, emprestado para lá e para cá, está no foco do Vasco. Se alguém me disser a diferença dele para o João Vitor, para o Michael ou para o Léo, me convence. Para mim, do mesmo nível do João Vitor. Será que nessa janela, Felipe Coutinho é ponto fora da curva? Esquece, não tem nem discussão. Mas os outros que virão serão do nível dos que já estão? Aí eu não entendo. E de futebol, Pedrinho e Felipe entendem pra caramba. Um grande abraço, meus amigos. Tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, informações exclusivas e atualizadas, traga aí pelo jornalista Pedrosa, né, juntamente aí com o pessoal do SBT Esporte Rio e também com o Fábio Azevedo, que trouxe informações complementares aí, quentinhas e quentinhas, para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, combinado? Não esquece de se inscrever no canal,
ativa o sininho de notificação. É super importante a sua participação neste canal, tá bom? Agora a gente vai ficando por aqui. No próximo vídeo espero a tua presença. Até lá. Um grande abraço. Fui.